Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Direito Cast. E olha, antes de a gente começar, já sabe, né? Deixa o like e compartilha esse material nas suas redes sociais. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, nossa, absolutamente crucial: a administração dos nossos tribunais. A gente vai fazer uma verdadeira jornada, sabe? Saindo de uma crise de gestão bem profunda e chegando na revolução digital que está transformando a justiça bem na nossa frente. Entender essa evolução é chave, então, vamos lá. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Por que a gestão dos tribunais é um desafio tão grande? A gente precisa pensar que o jeito que uma justiça é administrada impacta, sim, diretamente a vida de milhões e milhões de pessoas. Então, para a gente entender essa transformação toda, o caminho é bem claro. Primeiro, a gente vai olhar para a crise histórica que basicamente afogou o sistema. Depois, a gente vê a resposta gerencial, que foi uma tentativa de trazer mais eficiência. E para fechar, a gente vai ver como a tecnologia, com a Justiça 4.0, veio para acelerar tudo isso. Bora mergulhar nesse assunto? Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo isso é o reconhecimento de que existia uma crise. Aquele modelo tradicional de administrar justiça, sabe? Aquele que funcionou por um tempão, ele simplesmente parou de funcionar. Não dava mais conta da complexidade, do volume de processos da sociedade moderna. Chegou num ponto que era óbvio: era preciso mudar. E entender o porquê dessa crise é o nosso primeiro passo aqui. Ok, mas o que exatamente causou essa sobrecarga toda? Um dos grandes pensadores sobre isso, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, dá uma pista. Ele mostra que a própria democratização do país trouxe mais gente para dentro do sistema. Grupos que antes eram marginalizados começaram a buscar seus direitos na justiça. Agora soma isso com assuntos cada vez mais complexos de se julgar e ainda por cima crises econômicas que apertavam o cinto, diminuindo os recursos. O que a gente tem? Uma verdadeira tempestade perfeita que simplesmente sufocou os tribunais. O resultado? Processos que se arrastavam por anos, décadas até. E para piorar, a estrutura interna não ajudava nem um pouco. A gente ainda tinha uns resquícios daquele modelo patrimonialista, sabe? Onde o que é público e o que é privado meio que se confundem. Mas o grande vilão da história, o principal gargalo mesmo, era o modelo burocrático. Ele até tinha suas vantagens, claro, trazia regras claras, impessoalidade, só que o foco era tão grande, mas tão grande, na forma, no procedimento, que a eficiência e o resultado ficavam em segundo plano. Na prática, isso criou uma máquina gigantesca, lenta, pesada, que significava o quê? Anos e anos de espera por uma decisão. Certo, diante desse problemão todo, alguma solução tinha que aparecer. E foi aí que o Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, entrou em cena. Ele liderou uma verdadeira virada de chave, uma mudança de mentalidade. A ideia era sair daquela lógica puramente burocrática e adotar uma filosofia de gestão de verdade. O foco deixa de ser o procedimento e passa a ser a eficiência e, mais importante ainda, os resultados. Mas o que é essa tal de administração gerencial, afinal? Pensa assim, é como trazer para o serviço público algumas ferramentas e uma mentalidade que são muito comuns no setor privado. A ideia é bem simples, na verdade. É parar de se preocupar só com a pergunta o procedimento foi seguido à risca e começar a se perguntar o objetivo foi alcançado e foi de forma rápida e eficiente? É isso. O ponto crucial é essa troca. O foco sai dos meios e vai direto para os fins. E o mais legal é que isso não ficou só no papel, na teoria. A Estratégia Nacional do Poder Judiciário, que foi oficializada lá pela Resolução 325 do CNJ, é tipo o grande mapa, o plano mestre para colocar essa visão gerencial para rodar no país inteiro. Ela define metas, diretrizes bem claras para todos os tribunais seguirem. E olha, não é uma estratégia qualquer não, ela é super abrangente. Só de olhar para os desafios que o CNJ colocou, a gente já vê o tamanho da mudança. A gente está falando de buscar mais agilidade e produtividade na ponta, de melhorar a gestão de pessoas, a governança e, claro, de fortalecer toda a parte de tecnologia e proteção de dados. E é exatamente aí que a história fica ainda mais interessante. Olha, uma pausa rapidinha aqui. Se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor esse assunto, que tal aproveitar para compartilhar com os amigos ou nas suas redes sociais? Isso ajuda muito de verdade a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Beleza, agora a gente entra na parte que pisa no acelerador. A tecnologia. Pensa comigo. A mudança de gestão preparou o terreno, arrumou a casa. Mas foi a transformação digital que botou fogo no parquinho e deu início a uma verdadeira revolução. É a famosa Justiça 4.0. E essa tal de Justiça 4.0 não surgiu do nada, né? Ela faz parte de um movimento muito maior, que é a quarta revolução industrial.
E é super importante a gente entender que isso não é só sobre ter computadores mais potentes, não. É muito mais profundo. É sobre a fusão de tecnologias que estão conectando o mundo físico, o digital e até o biológico, mudando completamente a base de como a gente vive e trabalha. E dentro do judiciário, a grande estrela dessa revolução é, sem dúvida, a inteligência artificial, a IA. Mas calma, a IA não veio para roubar o emprego de juízes ou advogados. Pelo contrário, ela chega para ser uma assistente super poderosa. Ela automatiza aquelas tarefas chatas e repetitivas, analisa um volume de dados que um ser humano jamais conseguiria e, com isso, ela libera os profissionais para focarem naquilo que só a gente sabe fazer: o raciocínio complexo, a estratégia, o lado humano. E para a gente ter uma ideia do impacto disso na prática, olha esse exemplo. O sistema Radar, lá do TJ de Minas Gerais, preparou para julgamento 280 processos. 280! E o tempo que ele levou? Menos de 1 segundo. É simplesmente uma escala de produtividade que seria impossível, inimaginável para um ser humano. E não pensem que isso é um caso isolado, não. Longe disso. Pega o sistema PUTI, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte. Ele automatiza as ordens de bloqueio de valores pelo Bacenjude. Sabe aquela tarefa que antes levava semanas, um monte de ofício, uma burocracia sem fim? Agora é feita em segundos. A mudança na eficiência é transformadora. Claro que para organizar todo esse avanço era preciso uma estrutura. E foi aí que o CNJ criou a Plataforma Digital do Poder Judiciário. A sacada aqui é genial. A ideia não é forçar todo mundo a usar o mesmo sistema, de jeito nenhum. A ideia é criar um ecossistema digital, como se fosse um grande tradutor universal, onde os sistemas diferentes de cada tribunal conseguem conversar entre si. E mais, onde novas soluções podem ser criadas em conjunto. Assim, a gente evita que cada tribunal tenha que ficar reinventando a roda sozinho. Outra inovação que é simplesmente fantástica são os núcleos de justiça 4.0. Pensa em várias judiciais que são 100% digitais e super especializadas num tema. Isso muda tudo, porque permite que um juiz que é craque num assunto específico, não importa onde ele esteja fisicamente no estado, possa julgar os casos da sua área. O processo pode ter começado lá na outra ponta. Não interessa. É, na prática, o fim das barreiras geográficas, em nome da eficiência e da especialização. E para fechar essa parte de tecnologia, a gente tem a jurimetria. O que é isso? Basicamente, é usar a ciência de dados, a estatística, dentro do direito. É olhar para um volume gigantesco de decisões passadas para identificar padrões e, pasmem, até prever tendências. É uma ferramenta poderosíssima tanto para os tribunais entenderem o seu próprio funcionamento, quanto para os advogados tomarem decisões muito mais estratégicas. Ufa! Depois de passar pela crise, pela resposta da gestão e pela revolução da tecnologia, a gente finalmente chega no futuro. Ou melhor, no presente que já aponta para o futuro. O cenário todo está sendo redesenhado, e junto com ele, o papel de todo mundo que trabalha com direito. Então, só para a gente recapitular a nossa jornada até aqui. A gente saiu de uma crise, lá no modelo burocrático, que era super lento e só olhava para o procedimento. Daí a gente foi para uma administração gerencial com foco total em resultado. E agora a gente está acelerando tudo isso com transformação digital. É uma evolução muito clara, não tem como negar. Mas de tudo isso, o ponto mais importante é este aqui. A tecnologia não é o objetivo. Ela é só a ferramenta. O verdadeiro porquê de toda essa modernização, o objetivo final, é um só: entregar uma justiça que seja mais rápida, mais eficiente e, o mais importante de tudo, mais acessível para todo mundo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente levar para casa. Com tantas tarefas burocráticas sendo automatizadas, qual vai ser o novo papel dos profissionais do direito? O futuro parece apontar para um caminho mais estratégico, mais criativo, mais humano, focado em resolver aqueles problemas complexos que máquina nenhuma vai conseguir resolver. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo por acompanhar a gente até aqui. E não se esqueça, siga o Direito Cash lá no Spotify para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos em áudio e vídeo. E se essa análise ajudou de alguma forma, deixar o like é muito, muito importante para nós. E claro, para mais vídeos é só acessar o Direito Cash no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima!